Boa noite, irmãos. Graça e paz. Na semana passada nós vimos a carta de Judas, né? Nós iniciamos o estudo da carta de Judas, uma carta relativamente pequena, de 25 versículos, em que o apóstolo se coloca posicionando-se diligentemente na luta contra as heresias, estimulando os crentes a se tornarem também industriosos na sua prática contra as heresias. Hoje nós vamos ver que como Judas vai usar exemplos conhecidos dos crentes antigos, dos crentes que já têm algum tempo de vida cristã, para demonstrar que Deus manifesta o seu juízo, manifesta-se contra os falsos mestres do mesmo modo que aconteceu antigamente. Judas está dizendo aqui nesta carta que o povo de Israel, os que não creram, foram mortos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos deles morreram no deserto, e eles morreram por causa da incredulidade. Ninguém que saiu do Egito com mais de 20 anos entrou na terra prometida. Exatamente por quê? Porque duvidaram do Senhor, não quiseram obedecer às suas ordens, tomaram atitudes que demonstravam não haver fé nos seus corações. Os espias que foram visitar a terra prometida e que voltaram difamando a terra, eles também não entraram. Só Josué e Calebe que entraram na terra prometida, conforme Deus tinha falado com Moisés. Então o povo de Israel é um exemplo negativo, porque aqueles que não creram foram mortos. Então Judas está dizendo que nós devemos crer e defender o Evangelho, porque quando nós cremos e defendemos o Evangelho, nós estamos anunciando a nossa fé verdadeira no Evangelho. E quando nós anunciamos nossa fé verdadeira no Evangelho, agimos exatamente do modo contrário ao que os israelitas fizeram no deserto, porque os israelitas duvidaram da palavra de Moisés e duvidaram daquilo que Deus estava orientando Moisés a realizar. Portanto, eles morreram no deserto porque Deus não permitiu que eles alcançassem a bênção da terra prometida. Mas Judas também apresenta uma outra comparação. Ele fala dos anjos que se rebelaram seguindo a Satanás. Nós sabemos que houve no céu uma rebelião. Satanás quis ser igual a Deus, né? Deus o expulsou do céu e expulsou com ele uma terça parte dos anjos que queriam segui-lo. Então esses anjos não tiveram arrependimento, porque não lhes foi concedido o arrependimento, devido a que eles voluntariamente quiseram seguir a Satanás. Então Deus os expulsou do céu e eles aguardam em abismos, presos em abismos, acorrentados em abismos, eles aguardam a manifestação do juízo de Deus, quando eles serão condenados no juízo final ao lago de fogo. Judas está comparando também as nossas atitudes com as atitudes desses anjos. Os anjos que se rebelaram, eles estão algemados eternamente aguardando o juízo de Deus. Nós não devemos fazer como os anjos rebeldes fizeram. Nós, pelo contrário, devemos ser instrumentos de Deus na proclamação da verdade bíblica. Porque se fizermos como os anjos fizeram, não resta para nós senão a perspectiva, a expectativa do juízo eterno de Deus e da exclusão do céu para viver eternamente no abismo chamado lago de fogo. E Judas ainda complementa o seu raciocínio dizendo que as cidades vizinhas, a cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades, Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas ali, foram entregues ao fogo, à destruição. Por quê? Porque antes tinham sido entregues à prostituição, se entregaram à prostituição, especialmente a sodomia, que é a prática do sexo anal. Essas cidades não tiveram arrependimento,
Portanto, essas relações sexuais antinaturais foram condenadas por Deus, e todo o povo daquelas cidades, inclusive das cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra, foi destruído com fogo e enxofre que veio do céu. Judas está lançando mão desses conhecimentos do Velho Testamento para demonstrar a nós que nós podemos estar sujeitos ao juízo de Deus se não andarmos de acordo com o Evangelho. Evangelho este que está sendo vilipendiado, Evangelho este que está sendo vituperado, que está sendo de alguma maneira corrompido, melhor dizendo, pelos gnósticos que constituem os falsos mestres da igreja ali onde Judas estava. Portanto, Sodoma, Gomorra, os anjos caídos, o povo de Israel são exemplos negativos para nós. Nós devemos abrir os nossos olhos e sermos instrumentos de Deus, proclamando a verdade, defendendo a verdade evangélica e nos colocando contra qualquer tipo de ensino que venha contrariar a verdade evangélica. É isso que Judas está afirmando e solicitando aos crentes nesta carta. Ele está dizendo então que o Senhor vai cobrar daqueles que não se colocam à disposição dele, o mesmo que ele cobrou do povo de Israel que morreu no Egito, dos anjos que se rebelaram contra Deus e seguiram Satanás, e do povo de Sodoma e Gomorra, que morreu tendo escapado apenas Ló e suas 2 filhas deste incidente grave, deste cataclisma que vitimou Sodoma, Gomorra e as cidades próximas ali. Estes exemplos, portanto, demonstram que o fim desses hereges, daqueles homens que estavam ensinando errado a igreja, é terrível, né? Os quais contaminam a carne, difamam as autoridades e os seres celestiais, rejeitando os governos, rejeitando os domínios, rejeitando a autoridade dos apóstolos. Judas está dizendo que estes homens que estão ensinando coisas erradas vão padecer castigo semelhante a estes que ele apresentou como o povo de Israel, os anjos caídos e Sodoma e Gomorra. Então, os gnósticos, os falsos mestres que estão ensinando errado, eles fazem tudo contrariamente àquilo que o próprio arcanjo Miguel fez. Eles não respeitam a autoridade. Judas está levantando aqui uma ideia de que quando o arcanjo Miguel, por ordem de Deus, foi sepultar o cadáver de Moisés, houve uma disputa com Satanás. E essa disputa foi tamanha, mas mesmo o arcanjo Miguel, com a autoridade que Deus lhe concedeu, não ousou difamar, nem mentir, nem usar de propostas não adequadas a Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Isto demonstrando que o arcanjo Miguel respeitava completamente a autoridade as autoridades que eram constituídas, tanto Satanás quanto o próprio Deus. Então, a ideia de Judas aqui é dizer que estes homens que estão ensinando coisas erradas à igreja são homens que não respeitam autoridades, que não respeitam a autoridade apostólica na igreja, e por isso mesmo eles estão se colocando contra a autoridade, exatamente o contrário do que o arcanjo Miguel fez, que não se colocou como autoridade superior a Satanás, mas se colocou como autoridade debaixo da autoridade de Deus, e disse: o Senhor te repreenda, e foi um instrumento de Deus para repreender Satanás ali. A conduta destes falsos mestres é uma conduta diferente da conduta de cristãos. É uma conduta em que eles difamam as pessoas que não entendem, e aquilo que eles entendem instintivamente
como animais irracionais, eles se corrompem nestas coisas. Ou seja, eles fazem questão de não obedecer às autoridades, e aquilo em que eles podem fazer alguma coisa sem estar em obediência à autoridade, instintivamente eles agem como animais irracionais e se corrompem nessas coisas, fazendo errados todas as coisas, especialmente na área de sexualidade, quando esses gnósticos diziam que o corpo não tem, o corpo é matéria, vai ser destruído, então não há importância com o que se faz com o corpo. Pode-se praticar qualquer tipo de ação com o corpo, especialmente na área sexual, e isso não vai ter importância nenhuma, porque o corpo vai ser destruído. Esse entendimento é um entendimento que no dizer de Judas é um entendimento em que eles agem instintivamente como seres irracionais e se corrompem nessas coisas que eles fazem instintivamente. Qual é o destino destes falsos mestres? O destino desses falsos mestres é também exemplificado na Bíblia. Primeiro, Judas levanta essa questão. Ele diz que os erros cometidos por eles são erros graves. Portanto, ai deles, isto é, cuidado, porque eles vão ser punidos. Eles prosseguiram no caminho de Caim. O que Judas está querendo dizer com isso? Eles prosseguiram no caminho de Caim, precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. É uma escalada sem volta. Uma escalada começa do mais simples para o mais grave. É uma ida para o precipício. Eles estão indo para o precipício com essa conduta. Esses homens, eles são gananciosos, por isso eles prosseguiram no caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? O caminho de Caim foi permanecer na maldade. Deus falou com ele para se arrepender da morte de seu irmão, mas ele permaneceu na maldade. E prosseguiram no caminho de Caim, não abandonaram a maldade. Precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? O erro de Balaão foi ganância, queria amealhar riqueza. Então ele recebia dinheiro de Balaque, um rei moabita, para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus transformava a maldição em bênção. Por isso ele recebia cada vez mais dinheiro para continuar amaldiçoando, mas mesmo tentando amaldiçoar, a palavra que ele proferia era a palavra de bênção. E ele precipitar no erro de Balaão significa persistir nesse interesse de ganhar cada vez mais, de encher o coração de luxúria, de encher o coração de ganância, encher o coração de usura, de querer cada vez mais. E esperar perecer na revolta de Coré. A revolta de Coré é a revolta contra a autoridade. Eles queriam ter a mesma autoridade de Moisés, mas Deus não concedeu isso a eles, concedeu apenas a Moisés. E eles pereceram nessa revolta de Coré exatamente porque queriam ser aquilo que não eram. Deus então fez com que Coré e sua família e aqueles que o seguiram fossem mortos, engolidos pela terra. Essa escalada sem volta, então, de um coração mau, um coração embebido na maldade, um coração cheio de usura, cheio de desejo de ficar rico, de riqueza, de luxúria, cheio de desejo de ser autoridade maior, de ter poder. Esse coração que tem esse tipo de conduta vai de mal a pior e ele vai realmente morrer, vai realmente chegar ao fim. Esses homens, então, no linguajar de Judas, são rochas submersas. Ou seja, o que são rochas submersas? São pedras que estão debaixo d'água, que podem agir sem serem vistas, quebrando barcos, afundando barcos, Rochas submersas são pessoas que têm uma conduta que pode destruir um barco que passa por ali. Então, na linguagem
do autor aqui, fica como se fosse um tipo de gente perigosa que pode atacar na profundidade, que pode lesar o fundo dos nossos barcos e afundar a nossa fé, não é? O barco da nossa fé pode ser afundado pela ação dessas rochas submersas. Ou seja, o autor está comparando os falsos mestres com pedras escondidas dentro da água, que não são vistas e que, portanto, podem quebrar o fundo dos barcos, das embarcações e promover naufrágios. Então, rochas submersas são pessoas que podem produzir naufrágio na fé, e nós podemos naufragar se nós prestarmos atenção neles. Pastores que a si mesmos se apacentam. O que são pastores que a si mesmos se apacentam? São pessoas que cuidam apenas de si mesmos, dos seus próprios interesses. Não são pastores que cuidam verdadeiramente do rebanho, que dão de si, que amam o rebanho, que vigiam o rebanho, que ensinam o rebanho, mas são pastores que cuidam de si mesmos, especialmente em relação a angariar dinheiro para si mesmos, né? Eles trabalham mercenariamente para receber sustento. Pastores que querem o dinheiro da congregação e mais nada. E nuvens sem água. A nuvem sem água nós podemos entender que são aquelas impelidas pelos ventos, mas que delas não pode se esperar chuva. Então são nuvens que vão permanecer secas e que vão fazer permanecer o solo seco também, porque não haverá água. Então são árvores que na estação dos frutos não produzem frutificação. Por quê? Porque são árvores secas também, e elas são duplamente mortas e desarraigadas. Por causa do quê? Porque não produzem fruto na estação própria. Então essas árvores secas são estes homens que ensinam doutrinas erradas, que pregam um evangelho que não é o evangelho bíblico. É isso que Judas está chamando a atenção. São ondas bravias que ele orienta, dizendo que são espumando suas sujidades. Quem ainda não viu o mar bravio, né? Com as ondas altas, empurrando sujeira para a praia, jogando sujeira ao redor e destruindo casas, destruindo árvores, destruindo barcos na praia. Então essas ondas bravias também são comparações que foram feitas com esses homens que ensinam coisas erradas à igreja. E estrelas errantes. Estrelas errantes são aquelas estrelas que não andam para lugar nenhum, das quais você não pode utilizar como ponto de referência. Nós sabemos que muito da navegação aérea, muito da navegação marítima, utilizou sempre a posição dos astros. Mas as estrelas errantes, aquelas que não têm paradeiro, né, estrelas cadentes, elas não podem ser utilizadas como pontos de referência, porque elas não são fixas, portanto não podem ser referenciais. Mas pode ser que Judas esteja falando aqui também de anjos, porque ele diz que estão guardados para a negridão das trevas para sempre, né? Então há lugares na Bíblia em que estrelas se referem a anjos. Mas de qualquer modo, sendo estrelas, ou seja, anjos, são errantes e nós não podemos segui-los, assim como não podemos seguir os nossos inimigos dentro da igreja, né? Que são os gnósticos, que pregam aquilo que não é o evangelho puro. Muito bem, chega ao fim o texto, né? O texto bíblico, e os crentes devem entender o seguinte: eles são exortados a se lembrarem das palavras proferidas pelos apóstolos. Ou seja, o que deve nos motivar é aquilo que os apóstolos pregaram. Os apóstolos diziam o quê? Nos últimos tempos virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões ímpias. Então nós já estamos avisados de que isso pode acontecer, né? Isso acontece, já acontecia no tempo de Judas e acontece hoje conosco. Aos crentes é exortado a que sejam edificados na fé santíssima, ou seja, procurar crescer na fé, procurar orar no Espírito Santo, procurar estar guardados no amor de Deus, andando em obediência e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo,
para a vida eterna, isto é, aguardando a promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo para nós. E compadecendo de alguns. Se alguns nós percebemos que há alguns na dúvida, devemos salvá-los, né? Aplicando a eles a verdade e vendo se eles abandonam o erro e vêm para a verdade, salvando eles como se fossem arrebatados do fogo, né? Quanto aos outros, aqueles que estão errados mesmo, eles devem ser avisados de uma maneira clara, e nós devemos ser compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Tudo aquilo que vem do mundo nós devemos reagir, devemos resistir. Devemos exaltar e louvar e adorar ao nosso Deus e Salvador, porque Ele é o único Deus a quem devemos honra, glória, majestade, poder, né, império pelos séculos dos séculos. Algumas aplicações para encerrarmos esta carta. Judas é irmão de Tiago, é meio-irmão de Jesus. Ele se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo e se apresenta como escravo do Senhor Jesus. O que isso significa? Ser escravo do Senhor Jesus. Como você se encaixa nessa relação com o Senhor Jesus Cristo? Segundo, Judas não pertencia ao grupo apostólico, mas batalhou pela fé genuína que foi dada aos santos. O que nós estamos fazendo pela preservação do genuíno Evangelho? Nós estamos crendo e proclamando o genuíno Evangelho, ou estamos sendo desafiados também e torcendo a fé evangélica para a nossa própria perdição? Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo com a fé evangélica. Terceiro, que práticas identificamos na igreja hoje que se assemelham à heresia gnóstica? Tem coisas na igreja que são feitas hoje que são semelhantes à heresia gnóstica, aquilo que os gnósticos e os falsos mestres pregavam? A sensualidade no culto, por exemplo, né? A liberdade nos relacionamentos, namoro, noivado, o uso de bebidas, participações em festas mundanas. Como será que nós reagimos ou agimos nestas circunstâncias? Os mestres gnósticos, quinto, faziam dos momentos de comunhão na igreja, após a ceia do Senhor, quando tinha comunhão e poderiam comer juntos, eles faziam oportunidade de bebedeiras, de glutonarias, com acepção de pessoas. Separavam os mais ricos dos mais pobres, de modo que uns passavam fome enquanto outros se embebedavam. Como que deve ser a ceia do Senhor nas nossas igrejas? E finalmente, qual o conselho que Judas dá para os crentes? Edificai-vos na fé santíssima, orando no Espírito. Esse conselho é o conselho que Judas dá à igreja do Senhor. Nós também precisamos de praticar esse conselho de Judas. Edificai-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Irmãos, temos terminado essa carta, esta pequena carta, e nós desejamos que a prática dela seja uma prática verdadeiramente abençoadora para a nossa vida, para a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar deste modo. Nós agradecemos a Deus pelo estudo desta noite e pedimos que todos sejam abençoados com este estudo. Em nome de Jesus. Amém.